Fala galerinha, olha eu aqui outra vez, tá? Como eu prometi a vocês, vamos continuar, né, o segundo momento da nossa aula, da nossa apostila, que fala justamente sobre impactos ambientais urbanos, tá certo? Vamos lá? Vamos lá, meu sétimo ano, tudo bem? Então vamos lá, olha só, deixa eu dar uma diminuída aqui, fazer aquela mágicazinha de novo, né, que eu sempre faço com vocês, para ficar bonito, né? Para aparecer legal no vídeo, né? Vamos lá, opa, deixa eu ver, deixa eu botar aqui certinho, quadrar, para ficar legal, dá uma aumentadinha aqui, opa, beleza, show de bola, vamos lá. Olha só, meu povo, então a aula de hoje, o tema da aula de hoje é impactos ambientais urbanos, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente fala de urbano, a gente já falou isso, nós falamos das cidades. E as cidades hoje, devido ao seu intenso processo de transformação, implementado, obviamente, pela ação humana, né, através das construções, dos prédios, das ruas, do calçamento, né, do lançamento de lixo, de esgoto, né, e até mesmo de uma paisagem extremamente, digamos assim, confusa e diversificada das cidades, vem gerando, obviamente, uma série de impactos, uma série de transformação, né? Essa cidade, como vocês lembram, ela foi ocupada de maneira extremamente desordenada, sem pensar na qualidade de vida das pessoas e muito menos pensar, obviamente, nessa relação harmoniosa entre homem e meio, né? Ou seja, entre homem e natureza, entre sociedade e natureza. Então acaba que os impactos ambientais eles se revelam de forma bastante intensa aí na paisagem, tá bom? E um dos primeiros impactos ambientais que nós percebemos, ele é logo visível, né? Porque a gente consegue perceber quando a gente olha para a cidade, né, dependendo de onde nós estejamos, a gente consegue ver aquela fuligem, aquela fumaça cinza, né, aquela cor mais escura da atmosfera, ou seja, a gente consegue perceber que a atmosfera ali daquele espaço urbano está carregado de fuligem, está carregado de gases, né, altamente poluentes, derivados principalmente dos automóveis, das indústrias, né, das queimadas, certo? Que são os grandes vilões que acabam provocando a poluição da atmosfera, né? E a gente sabe que essa poluição atmosférica, ela traz graves consequências, né, para a vida humana. A primeira coisa que a gente já começa a perceber é o seguinte, coceira, né? Vocês podem ver quando estão num ambiente muito poluído, os olhos começam a ficar irritados, as mucosas, né, da boca, as mucosas nasais e até mesmo a nossa pele, por causa da quantidade de produtos, muitas vezes tóxicos, que estão suspensos na atmosfera. Além disso, né, a gente pode perceber também uma série de problemas de saúde, como, por exemplo, doenças respiratórias, né, as alergias, as rinites, pneumonia, né? Ou seja, doenças que acabam trazendo graves problemas para a saúde humana, porque você imagina, né? A gente está respirando, na verdade, a gente está jogando para os nossos pulmões todo esse material aí atmosférico poluído e contaminado com uma série de gases que são nocivos aí, são prejudiciais, obviamente, à própria vida humana, tá? Então é muito comum o aparecimento e o crescimento de doenças respiratórias nos grandes centros urbanos em função da poluição atmosférica, tá? Essa poluição atmosférica, gente, também causa aquilo que nós chamamos do aquecimento global. E aí é importante a gente fazer uma distinção, né, entre efeito estufa e aquecimento global. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, né, onde nós temos uma concentração de gases na atmosfera, principalmente o monóxido e o dióxido de carbono, que tem uma capacidade, obviamente, de reter o calor que está sendo, né, irradiado
né? Ou seja, está incidindo sobre a atmosfera, e aquele que está sendo irradiado pela superfície terrestre através da reflexão. Então, esses gases, eles têm uma capacidade natural de retenção do calor, o que acaba sendo importante para a manutenção da temperatura do planeta Terra. Só que, quando esse efeito estufa ele se torna nocivo, ele se torna agressivo, isso se dá justamente pela grande concentração de poluentes na atmosfera. Poluentes esses que são lançados, obviamente, por quem? Pelo humano através das suas práticas, né? E aí uma série de práticas como poluentes derivados da indústria, poluentes derivados das energias termoelétricas, que usam o carvão e o petróleo como fonte de energia, poluentes lançados pelo escapamento dos automóveis, né, as chaminés das fábricas e também as queimadas. Esses gases que nós chamamos estufa, que na sua maioria são representados pelo dióxido de carbono, pelo monóxido de carbono, pelo metano e pelo CFC, que é o clorofluorcarbono, esses gases na atmosfera eles têm uma capacidade muito grande de reter calor. Então, o que acontece? O aquecimento global acaba sendo um impacto, né, derivado do efeito estufa, ou seja, a agressividade humana no lançamento desses produtos diretamente na atmosfera, desses gases na atmosfera, acaba comprometendo, obviamente, a condição humana. Tá? E aí, a gente sabe que tem uma série de transformações atreladas ao aquecimento global. Aumento da temperatura do planeta Terra, derretimento das geleiras, alterações nas condições climáticas, alterações essas que acabam causando, né, extinção de uma série de espécies que são muito sensíveis na natureza, né, ou seja, espécies vegetais e animais, e, óbvio, acaba também comprometendo a própria existência humana, né? Porque a gente não sabe, daqui a algum tempo, se a gente vai ter condições de suportar a essa grande variação de temperatura que o planeta Terra vem sofrendo. Tá certo? Outro problema, que é muito comum também, derivado do lançamento de poluentes na atmosfera, gente, são as chuvas ácidas, né? Por que elas recebem esse nome? Porque, na verdade, as gotículas de água que caem através da precipitação e entram em contato com a pele humana, elas, na verdade, provocam uma certa ardência, né? Ou seja, elas têm um teor de acidez. E esse teor de acidez deriva justamente de alguns gases que, em contato com a água, sofrem uma reação química e são produzidos ácidos, né, que são capazes de provocar um pouco essa ardência na pele, que é o ácido nitroso, né, e o ácido nítrico, e o ácido sulfúrico. Ou seja, são ácidos derivados do dióxido de enxofre e do dióxido de nitrogênio, que sofrem uma transformação química com a água, e essa chuva acaba, obviamente, caracterizada como uma chuva que tem um teor de acidez e é extremamente prejudicial não só à saúde humana, mas acaba poluindo também, né, os mananciais, os nossos rios, as nossas lagoas, promove a corrosão, né, dos nossos monumentos urbanos e acaba contaminando também toda a nossa biodiversidade. Tá? Outro impacto ambiental urbano que está relacionado ao lançamento de gases poluentes na atmosfera, gente, é a inversão térmica. O que é a inversão térmica? É a alteração de uma condição natural. Por quê? Naturalmente, o que acontece? O ar quente sobe e o ar frio desce. O ar quente sobe e o ar frio desce. Quando nós estamos sobre a inversão térmica, nós não temos essa circulação atmosférica. Por quê? Ocorre geralmente no inverno porque a gente tem a entrada de uma frente fria. E quando você tem a entrada de uma frente fria, cria-se uma barreira natural composta por uma camada de ar frio que impede a dispersão da atmosfera, dos gases da atmosfera. Ou seja, se impede a dispersão dos gases da atmosfera, impede, obviamente, a dispersão dos gases poluentes, que retornam para
camadas, né, mais baixas da atmosfera, ou seja, para as grandes cidades, provocando muito daquela paisagem cinzenta que nós vimos lá no nosso slide. E é óbvio, comprometendo também a saúde humana nesses grandes centros urbanos, né? Por exemplo, São Paulo, é muito comum, né, o sistema de saúde da cidade de São Paulo receber um quantitativo maior de pessoas com problemas respiratórios no período do inverno, que é justamente o período onde nós temos a maior incidência desse fenômeno, que é um fenômeno natural também, mas que acaba sendo agravado pela concentração de poluentes que está na atmosfera. Essa inversão térmica, ela se desfaz ao longo do dia em função da incidência dos raios solares, que vai promovendo um aquecimento da atmosfera e aí você desfaz aquele efeito tampão provocado pelo ar frio que impede a circulação atmosférica. Tá bem, gente? Tá legal? E por último, a ilha de calor, que de certa forma também tem a ver com a poluição atmosférica, porque um ar mais poluído, ele tem uma capacidade maior de reter o calor, tá? Além desse ar poluído, que a gente percebe nos grandes centros urbanos, essas áreas, elas têm uma grande concentração de cimento, elas têm uma grande concentração de asfalto, né? Isso faz com que haja uma retenção maior de calor, certo? Associado a isso, nós temos a presença de prédios que inviabilizam a circulação atmosférica. Então, se a gente pegar uma cidade, né, e perceber o seu centro e a sua periferia, se a periferia, né, ela for mais arborizada, muito mais, digamos assim, semelhante a uma paisagem rural, você vai perceber que a temperatura ela vai ser mais amena, a temperatura ela vai ser mais agradável. Na medida em que você se desloca para esse espaço de intensa transformação, que são os centros urbanos, você vai perceber que a temperatura ela sofre uma alteração em torno de 3 a 10 graus Celsius. Então, por exemplo, se vocês saem aqui de Jacarepaguá, que ainda é um bairro bastante arborizado, né, num dia de verão, onde a temperatura esteja batendo em torno de 25 a 26 graus Celsius, se você chegar no centro do Rio de Janeiro, você vai encontrar lá uma temperatura em torno de 35, 30 graus Celsius, ou seja, um aumento considerável em função dessas transformações provocadas pela intervenção humana. Tá claro, gente? Ficou claro? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra aí nas nossas próximas aulas online. Valeu? Aquele abraço. Tudo de bom para vocês. E galerinha, se cuida, tá? Valeu? Beijo. Tudo de bom.